Olá, hoje eu estou trazendo aqui uma reflexão sobre devemos consultar a Deus antes de nós fazermos um projeto ou tomar uma decisão de fazer algo ou tentar realizar algo. Devemos consultar a Deus primeiro. Nesse vídeo estou falando numa questão sobre confiar em Deus, consultar a Deus, quer dizer, consultar a Deus, não confiar, consultar a Deus antes de fazer um projeto ou tomar uma decisão de fazer algo. Porque quando eu falo isso, tem chegado-se a mim pessoas que vêm questionando da vida porque entraram numa questão de problemas, porque não vigiaram em fazer algo materialmente e às vezes ficaram devendo ou criaram uma situação uma coisa que não era para ser formada. Ela criou um problema para a vida dela e a pessoa fica de cabeça baixa, diz que não consegue mais falar nem Deus porque o problema está assolando ela. Por que nós devemos fazer, confiar, pedir uma resposta de Deus se o projeto vai ser bom, se o projeto vai ser ruim? Porque fazendo isso, Deus nos revelará se algo que nós vamos tomar, uma decisão de fazer algo, vai ser bom, Deus vai nos revelar se é bom, se é ruim. Muitas vezes, se nós tomamos uma decisão de fazer algo por nós mesmos e muitas vezes trazemos uma consequência para a nossa vida, problemas que muitas vezes vão arruinar a nossa vida. Estava criando vídeo poucas horas com outro celular, não saiu o áudio perfeito, tivemos que cancelar, mas peguei outro celular aqui. A questão, muitas pessoas entram num problema e daí ficam questionando, e agora eu estou isso, agora será que Deus vai me livrar? Sim, mas a pessoa não analisa o fato, a pessoa ela não presta atenção, ela faz muitas vezes um problema para ela mesma, ela cria. E daí diz assim, Deus está me provando. Deus está me provando, essa é uma prova de Deus. Não é uma prova de Deus. Não é uma prova de Deus, é uma consequência que nós criamos para a nossa vida. Quando nós fazemos algo que dá errado. Nós que estamos causando problema para a nossa vida. Por isso, quando nós formos fazer algo, ou montar uma empresa, ou criar um negócio, nós temos que falar, Senhor, será que isso é bom, vai ser bom? Senhor, será que é pelo Senhor que vai dar tudo certo? Nós temos que falar com Deus, e Ele vai nos orientar se é sim ou se é não. Muitas pessoas ficam no estado de problema, depressão, que arrumam uma consequência de ruim para a vida dela. Ela busca muitas vezes, acha que ela pode fazer, e ela não coloca Deus no negócio e acaba virando uma ruína, uma desgraça para a vida dela. E daí? E daí não tem fé no momento da consequência para reverter a situação. Se falar em fé, a pessoa já não consegue nem falar em Deus, porque não confia em Deus naquele problema. Que nós devemos confiar em Deus nas piores situações da nossa vida, nós devemos confiar em Deus. Eu aprendi assim, que nós devemos confiar em Deus nos piores momentos, porque nos bons momentos, nós está tudo bem na nossa vida, mas nos piores momentos, é nos piores momentos que nós devemos confiar em Deus, como vemos Jó. Jó foi um homem que venceu, porque confiava em Deus. Nas piores vidas dele, que teve Jó, até a mulher ainda, que era a própria esposa, fala assim, Jó, você está doente, blasfema contra o teu Deus e morre. Por quê? Está um pouco ventando, peço perdão, saiu enxuado do vento. Falei para vocês, eu estava tentando muito. A questão que muitas pessoas entram no problema e daí entram em depressão também, porque não esperam em Deus, eles querem ir para a ansiedade, sabe? Eles querem fazer na força deles, não colocam Deus, eles acham que pode fazer, que sem Deus eles fazem do mesmo jeito. Eu vi pessoas se questionando para mim, e às vezes ainda eu vou ajudar as pessoas, porque meu dever é ajudar, eu faço. Eu ajudo, pediu informação para mim, eu tento dar uma palavra de conforto, de fé, eu tento ajudar a pessoa de tudo que é jeito na vida espiritual, porque a vida espiritual, estando de pé,
você tem força para vencer, mas se a tua vida estiver acabada, você também não tem força para vencer a vida. Porque se a tua vida espiritual tiver uma ruína, todo o teu caminho de material também vai estar ruim. Eu não sou muito de falar coisas material, porque o meu interesse é mais espiritual. Eu falo mais da vida da salvação, porque é a salvação que nos interessa. Então, mas eu vejo pessoa nessa questão se queixando para mim, e às vezes eu vou falar para ela ainda acaba me falando coisas não querendo e agravando meu coração, como eu fui falar com uma pessoa e acabou me gravando, né, gravando meu coração. Falou, estava ajudando a pessoa achou que eu estava sendo uma pessoa que estava levando mais para baixo, ajudando a pessoa, incentivando a pessoa numa benção. A pessoa está na consequência falando, nós devemos confiar. Muitas vezes eu falei para a pessoa, muitas vezes, às vezes acontece algo para nós também se despertar, porque muitas vezes nós estamos se afastando de Deus, e dessas afastação de Deus, nós rumamos um problema para nós chegar em Deus, para nós confiar que somente Ele pode resolver algo na nossa vida. E nós queremos colocar a Deus abaixo e nós acima. Como diz no capítulo aqui, diz: maldito é o homem que confia no homem, não sei se é Isaías. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, mas antes morará no deserto. Então, nós não devemos confiar em nós. Não porque você tem dinheiro, você acha que você vai fazer tudo, que você acha que você pode fazer. Tem que consultar quem é Deus. Se fosse assim, empresas não estavam falindo. Se fosse assim, não tinha empresas, pessoas aí morando debaixo da ponte. Pessoas até que entraram em depressão, porque não consultaram a Deus, criaram um problema. Uma coisinha que era mínima, elas fizeram aquela bola de neve, sabe? Que não tem mais domínio, sabe? Nem uma bola, uma pedra, sabe? Aquela bola de pedra. Que ela não tem mais força para carregar aquela pedra. Então, assim, a pessoa criou um problema muito para a vida dela, porque achava que queria fazer com o próprio braço. Eu vejo, mais a metade das pessoas que vêm conversar, questionar comigo, são pessoas próprias da igreja, que não querem, que não vigiam, que não prestam atenção na vida, criam problema e depois ficam choramingando. E aí o meu problema está assim: a pessoa ficou endividada porque ele exagerou na dívida, pessoas que talvez o cartão ela gastou demais, passou do limite ali, gastou demais, ficou devendo para o banco, comprou uma casa, não tinha dinheiro suficiente para comprar, se apinchou, ficou devendo e despencou as dívidas, saiu do serviço e está devendo para muito mais. E a pessoa ali, e daí ela entra em quê? Em desespero. Mas porque ela criou uma consequência e diz ainda que Deus está provando. Deus não está provando. A pessoa criou problema para a vida dela. Ela tem que assumir isso. Ela tem que se humilhar a Deus, chegar a Deus, pedir para Deus, orar a Deus, para Deus fazer um milagre na vida dela. Mas tem que ter fé, porque eu vejo pessoa que chega para mim, além de ela estar endividada, além de ela estar no problema, e ela não tem fé ainda. Não tem fé. Fala, ela só medita no problema, não medita mais em Deus. Ela deixa de Deus para meditar no problema. Você falar em Deus, para ela não tem sentido. Por quê? Não confia em Deus. Porque a confiança em Deus, que eu falei no vídeo, é confiar nos momentos ruins da nossa vida. Nós temos que confiar em Deus, não nos momentos que nós temos felicidade. Claro que devemos confiar em todos os momentos, mas o principal para nós demonstrar confiança, que nós somos sinceros a Deus, é nos momentos de tribulação. Porque imagina se eu demonstrar confiança só quando a minha vida está boa, e daí vem um problema, eu estou triste, abatido, quer dizer que eu não estou confiando totalmente em Deus. Mas voltando ao assunto, por isso, para nós fazer um projeto, nós devemos consultar a quem? Deus primeiro. Ou realizar algo. Senhor, dá para me fazer? Me mostra, Senhor, se esse negócio vai dar certo. Deus vai revelar. Por uma visão, por sonho. Como eu já falei, né? Não sei se contei, que eu fui comprar a moto, né? Chegando com o dinheiro. Que eu já contei, acho que não sei se contei. Se não contei, eu vou contar de novo. Eu nem me lembro se contei, mas às vezes esqueço. Eu fui comprar uma moto, certa vez, e antes de eu ter que comprar uma moto,
foi anunciado num dia, no outro dia eu ia ir. E na noite eu tive um sonho que eu vi um tornado cortando-se, indo para a cidade. Que é onde eu moro, tem uma vilinha e tem do outro lado tem outra estrada que vai para a cidade. E aconteceu, aquele tornado disse que ia para aquele lado, indo para a cidade. Chegando lá cedo, levei o dinheiro para comprar moto, era 8 mil e pouco. Fui comprar moto, de um testado com a moto, estava boa tudo, o rompe da moto estava tudo boa. Mas na hora de mexer com o papel, pegar o documento da moto, veio uma enrolação na hora. Ele foi puxado o documento da moto, estava com multa. E além de tudo, não só multa, quando foi para pegar o papel completo, o dono da moto falou que tinha que ver um negócio com a filha dele que trabalhava na escola, que era já meio de pouco. Foi indo que eu falei, deixa para a próxima, outra vez nós compramos a moto. O que aconteceu? Mas Deus mostrou que estava um pepino naquela moto, porque já começou de enrolação. No começo foi bem, mas depois começou a enrolação. No final, de hora de pagar, começou a enrolação. Então eu vi Deus livrando, como também no passado. Antes, uma vez eu estava na igreja, eu me envolvia com a moça, eu não tinha namorado. E eu sabe que juventude, ele sempre quer arrumar um namorado, às vezes tá dentro da igreja, mas às vezes ele está sondando, às vezes não tem pessoas dentro da igreja, ele fica sondando assim de fora. E eu tinha uma pessoa, só que não era de fora não ia na igreja, mas era no Facebook mesmo. Eu tinha Facebook, agora eu não tenho mais Facebook, tem algumas contas perdidas que eu já falei, Reinaldo IPVA, Reinaldo IPDA Ferreira da Silva, vagando no Facebook. Apóstolo Reinaldo, que não está vagando em uma conta perdida no Facebook, que eu já nem tenho acesso mais a essas contas. Que tem até a foto da minha namorada ainda. O que aconteceu? Aí conversemos, eu peguei, larguei da igreja, encontrei a pessoa que não estava na igreja, deixei a igreja para não escandalizar com a igreja, a norma da igreja, deixei da igreja e tive um relacionamento com a pessoa. Na hora que eu queria casar com a pessoa começou de enrolação, não dava certo. Foi um dia que eu falei com Deus, Senhor, se é por o Senhor, que dê tudo certo, mas se não for por o Senhor, que o Senhor tira da minha vida, porque está impedindo meus caminhos. Eu só fiz uma oração assim, e já tive um sonho que eu via lá num bote, no rio, rodando. Eu tive a visão que eu vi um bote rodando com ela, sozinho, indo embora. Nós se separamos, mas eu tinha mostrado também, bem antes disso, Deus tinha mostrado uma visão que eu via as árvores, arcando com vendaval, que eu era muito, naquela época eu tinha mania de fazer as coisas e queria voltar atrás. E daí eu vi um vento e vi como uma luzes de palco que baixou no gramado. E do meio daquela luz veio um relâmpago, de ser um relâmpago do céu, e uma voz falava comigo, que não era para me questionar, não era para me fazer ficar quieto, e fora as palavras que eu não me lembro naquela visão, que foi muito forte. Certo, a pessoa vazou. O que aconteceu? Mas eu fiz prova com Deus se era de Deus. Fui indo que eu fiz prova com Deus, porque eu vi que não dava certo, eu fiz prova com Deus. Se você for, né? Mas não foi. Você vê. Mas tem pessoas que não têm uma decisão, elas querem fazer tudo precipitado. Antes de você for comprar uma coisa, montar uma empresa, você tem que pedir a Deus, Senhor, será que é por o Senhor que eu vou fazer esse negócio? Deus vai mostrar para você, nem que leve um mês, mas que você tenha uma orientação do que você ir se apinchando e depois levar um fracasso lá na frente. Porque tem pessoas que não falam com Deus e depois levam um fracasso e daí vem chorando e não tem força, mas muitos deixam até da igreja, ou até mesmo pessoas já não clamam a Deus, não acreditam mais em Deus, porque Deus resolve meus problemas. Ela cria um problema, e daí muitas vezes diz, Deus ainda está me aprovando. Tem pessoas que dizem, Deus está me aprovando, Deus está me... Que prova é essa que ela buscou? Deus não prova a pessoa de um jeito que ela busca o problema. Quando Deus prova para abençoar, para purificar, para entregar uma bênção, não porque ela buscou o problema. Quando nós buscamos, o problema foi nós que buscamos, não foi uma prova de Deus. Jó, nós podemos ver que a passagem de Jó era fiel. O diabo veio para cima de Jó, sim, por fidelidade. E Deus abençoou. Jó venceu um chagas, um lepra. Aí no final, Deus abençoou a vida de Jó. Foi mais próspero. E ainda a Bíblia fala também, seja fiel no pouco, que no muito eu vos colocarei. Eu vejo pessoas que no pouco
ele quer deixar de Deus e se enfia nisso, nesses problemas. A Bíblia diz, seja fiel no pouco que no muito vos colocarei. Quer dizer, seja fiel naquilo que você tem perante a Deus, não deixe Deus por o pouco. Mas tem pessoas que deixam Deus já pelo pouco e Deus não pode dar muito. Não pode abençoar muito, que se no pouco ela já está deixando Deus. Como Deus pode dar muitas coisas para a pessoa se ela já no pouco já está se corrompendo por aquilo? Então, essa é uma reflexão que eu trago no dia de hoje. Se você gostou, se inscreva no meu canal, deixa seu like, ativa o sino da notificação para você não perder meus próximos vídeos. Até o próximo mais vídeo para vocês.